Você já teve algum incômodo, alguma dor física e aí você foi ao médico, quando você chegou lá ele te disse: seus exames estão bons, então seu problema deve ser de fundo emocional. Você pensa: como assim? Eu tenho dores. Então você apresenta todos os sintomas físicos, você tem dor e como assim é psicológico? Então agora nós não podemos confundir origem psicológica com ausência de doença. São duas coisas completamente distintas e é aí que está o grande erro. Eu vou contar para você um caso e veja se você já passou por isso, ok? Uma paciente, ela apresentava dores de cabeça todos os dias, desde os seus 6 anos de idade. Ela visitou muitos médicos a vida toda e a dor dela melhorava e piorava, mas nunca sumiu por completo. E ela passou por muitos médicos, fez exames e nada justificava a sua dor. E ela ouviu de inúmeros profissionais de saúde que a sua dor podia ser, por exemplo, alimentação, estresse de fundo emocional, mas a dura realidade é que ela não melhorava. E já havia perdido todas as esperanças quando eu conheci e ela estava completamente desacreditada. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode estar passando por dores que não passam, mesmo você sentindo tristeza, sentimentos sem explicações que te impede de viver bem, como por exemplo uma ansiedade que te prejudica, te atrapalha e você não sabe mais o que fazer. E nesse caso dessa paciente, a gente realizou uma única sessão juntas e a sua dor sumiu após 2 dias por completo. Então agora eu vou te explicar como ela conseguiu se curar e como você pode também se beneficiar com essa informação. Porque depois de anos e anos ela não obtinha a cura e porque você pode estar sofrendo mesmo já tomando remédios e nada melhora. Nesses 10 anos de atendimento clínico, eu já atendi mais de 5.000 pacientes que se queixavam de dores físicas, depressão, enxaqueca e muitos outros tipos de problema. O que você precisa saber é que o seu cérebro e o seu corpo funcionam da mesma forma, ela tem a mesma base, é como se fosse o mesmo sistema. Agora, tudo é de origem emocional? Não é bem assim e eu vou te explicar. Isso que eu vou te dizer foi uma explicação que me ajudou durante toda a minha vida, tanto como profissional quanto pessoalmente. Existem algumas leis da natureza que você precisa entender, mas aqui a gente vai abordar mais adiante. Mas hoje eu quero te dizer que o que você sente não é frescura, não é uma ilusão, uma criação da sua mente, é real, só que não foi detectado na base do problema. Compreender que o problema que você sente é real e o fato de não sair nos exames clínicos e não foi detectado na análise clínica, por exemplo, não significa não existir ou ser psicológico. No caso da paciente, a gente descobriu a origem da dor através de uma colheita do seu histórico correto e a gente descobriu que a sua dor foi gerada por causa de uma fragilização na amígdala cerebral. Para quem não conhece, a amígdala cerebral é uma região do cérebro que é acionada diante de um grande estresse, ou seja, é uma região física do seu corpo, do corpo dela, que foi acionada e teve como consequência a enxaqueca. Mas a sua origem foi desencadeada quando seus pais se separaram aos 6 anos de idade, que foi quando iniciou a sua dor. Ou seja, um acontecimento inesperado na sua infância pode desencadear um longo período de dor ou um sintoma. E isso é totalmente palpável, é totalmente orgânico, seus sintomas são físicos, não é uma dor fantasma ou uma ilusão. A dor e a alteração orgânica existe de fato causada por uma fragilidade num local do seu corpo. Um trauma ele pode desencadear uma depressão, uma ansiedade ou uma dor física e um sintoma emocional. Mas normalmente esses problemas emocionais eles não estão associados a uma dor, mas eles existem e podem ser associados, podem ter a mesma causa. Mas lembre, tudo tem uma causa. Então eu vou te explicar agora 3 conflitos emocionais, que são os 3 principais, que muito provavelmente você se enquadra num deles. O primeiro conflito é o conflito mental. Afeta apenas o seu psicológico, o seu mental. É de leve intensidade, não gera problemas físicos, dores, nenhum problema orgânico. E é um tipo leve de estresse, porém ele é contínuo. Um bom exemplo é tolerar uma pessoa que você convive diariamente. Existe um estresse leve que te afeta o seu psicológico, mas não causa efeitos no seu organismo, não cria sintomas físicos, apenas afeta o seu emocional. Mas ao longo dos anos, quanto mais tempo você viver nesse conflito emocional, mesmo sendo leve, maior é a tendência de você passar para o segundo tipo, somatizar e gerar um sintoma físico. E não necessariamente é detectado nos exames, mas pode apresentar sintomas emocionais, como uma ansiedade, um desânimo, uma angústia. O nosso segundo tipo
é o tipo mental e o corporal. Afeta o seu psicológico, mas também o seu corpo físico. É de leve intensidade a moderado. E aqui se encontram, por exemplo, as gastrites leves, hipotireoidismos, enxaquecas, dores leves a moderadas. E são pessoas saudáveis que apresentam uma boa vitalidade, mas sofreu ou sofre um conflito ou trauma consciente ou inconsciente que o corpo ainda não reparou por completo e fragilizou uma determinada região do organismo. São aquelas situações pendentes, situações que são difíceis de resolver sem uma mudança, sem uma técnica ou um esforço um pouco mais consciente. Um casamento ruim, por exemplo, durante anos pode fragilizar o corpo físico, insatisfação no trabalho ou mesmo uma autodesvalorização. E aqui não necessariamente vai ser detectado nos exames clínicos, depende do estágio. O terceiro tipo é o tipo que fragiliza a tríade, cérebro, corpo e emoção. Esse conflito é o que gera as grandes reações no organismo. É gerado por um conflito de alta intensidade e deve ser cuidado quanto antes. Exemplo é uma mãe que perde um filho, uma separação brutal, um abuso sexual, um assalto com ameaça à morte, acidentes graves. São nesses conflitos que o emocional é afetado junto ao físico, podendo gerar uma ansiedade e depressão em graus mais avançados e também afeta uma região do cérebro correspondente ao órgão. Isso é tudo baseado na nova medicina germânica. Mas também aqui são encontrados os cânceres. Essa é uma explicação simplesmente baseada no estudo da epigenética, embriologia, etiologia animal. Não precisa saber esses nomes, mas são bases avançadas dos estudos hoje em dia. Mas existe um ponto em comum desses três tipos de conflitos emocionais. Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro, você tem o poder de curar e restabelecer a sua vitalidade do seu corpo, recuperar o seu equilíbrio emocional e físico. E todos nós temos esse poder de cura e devemos despertar esse poder que em muitos estão latentes e esquecidos. No caso da paciente que eu te contei, ela estava no segundo tipo de conflito. Só para você ter uma ideia do nosso poder de cura, nossas mãos ela tem a mesma frequência energética da cura, ou seja, todos nós possuímos esse poder dentro de nós. A minha mão não difere da sua mão, então o meu poder não é maior do que o poder de ninguém. Todos nós possuímos este poder de autocura que já existe na nossa frequência. Tudo desanda quando você começa a acreditar que não importa o que você faça, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Você está atrofiando a sua mente, a sua capacidade de expressão e realização na sua vida. A maior expressão é que existe um papel a ser cumprido por você, existe um propósito na sua vida, e quando você não aceita a sua vida, não aceita a si mesmo, não gosta de si, e a sua vitalidade enfraquece, gerando um desequilíbrio, seja físico, mental ou emocional, chamado de doenças. Então a doença ou uma dor não é para fazer você sofrer, mas é um ajuste interno desse médico interno que você tem para dar continuidade a você viver de forma equilibrada. E o seu corpo e suas células sentem cada pensamento, cada sentimento, e ela sofre com esses pensamentos se forem ruins. Os seus sintomas, suas emoções, são sinais que é como se o seu corpo falasse assim: você precisa mudar, isso não está certo, você precisa retornar ao trilho do seu caminho, ao trilho da sua vida. É como um alerta, e esse é o nosso maior presente que o seu médico interno, você, o seu poder pode te dar. Imagine se você tivesse um rompimento do apêndice e o seu corpo não avisasse com uma dor e você corre perigo. Então tudo tem uma explicação, existe um significado para cada sintoma, cada sentimento que você possui não é à toa. E lembre-se sempre, pequenas mudanças geram grandes resultados. Avalie o primeiro fator na sua vida agora que precisa saber para mudar e escreva aqui embaixo nos comentários: eu me comprometo a partir de hoje a mudar esse caminho. A intenção tem poder, assim como você tem o poder de mudar a sua vida agora. Então você pode participar de um grupo de pessoas que recebem toda semana os meus e-mails, e para participar, faça o cadastro, é gratuito e você receberá todos esses conhecimentos valiosos para a sua saúde. Um grande abraço e até o próximo episódio.